Oi, pessoal. Então, vamos começar o nosso Hangout. Meu nome é Lina Donar, eu sou cofundadora e presidente da Mission Abroad, junto com o Diego Sanches. E aí, pessoal, tudo bem? O Diego é vice-presidente. Bom, queria começar dizendo que esses nomes de presidente e vice-presidente, gente, nós somos apenas dois brasileiros que fizeram um tour na Europa através da Universidade de Montreal, onde a gente fez o nosso mestrado em estudos internacionais, um tour que nos transformou e a gente pensou, queremos fazer a mesma coisa pelos brasileiros. Então, assim, vamos começar a nossa. Então, a única coisa que a gente quer aqui é fazer a diferença na vida de outros brasileiros. Nós somos colegas, seja outros internacionalistas ou apaixonados pelas relações internacionais. O que a gente quer fazer aqui é apenas a diferença na vida de vocês. Então, é só isso, tá bom? Queria, antes, assim, só para fazer um parênteses, quem quiser mandar as perguntas, entra lá na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/missionabroad.org, porque vai ser através do Facebook que a gente vai poder responder as perguntas de vocês. E se a gente receber muita pergunta e não conseguir responder agora durante o Hangout, não se preocupem, porque a gente vai responder todas elas quando a gente terminar o Hangout, tá bom? Queria contar uma historinha para vocês, para quem ainda não conhece a história da Mission Abroad. Como eu mencionei, eu e o Diego fizemos um mestrado em estudos internacionais na Universidade de Montreal, no Canadá, onde a Mission Abroad tem a sua sede. Eu moro em Montreal e o Diego mora aqui em Belo Horizonte. A gente está aqui em BH, cheguei ontem à noite, estou curtindo esse calor maravilhoso, que eu vim de -20, então tá sendo incrível. E através desse mestrado a gente realizou um tour acadêmico. Eu fiz esse tour na União Europeia em 2014, o Diego fez em 2015, no mês de maio. E quando eu fiz, foi uma experiência assim que me marcou e me transformou, porque nós apaixonados pelas relações internacionais, às vezes a nossa área profissional parece muito distante, e poder visitar as organizações da União Europeia e ter encontros humanos tão maravilhosos realmente me transformou. E quando eu voltei, eu comentei com o Diego, falei, Diego, você tem que fazer esse tour, porque é maravilhoso, você vai amar. E por mais que eu explicasse, eu acho que nunca... Explicando, é só vivendo para entender, né, Diego? E quando ele fez o tour, ele falou, Lina, agora eu entendi tudo que você falou, porque eu falava, esse tour é incrível, incrível. Não só o aspecto acadêmico, profissional, mas também o aspecto humano das pessoas que a gente encontra. Então, foi daí que surgiu a Mission Abroad. Quando o Diego voltou do tour, ele falou, Lina, vamos fundar uma organização para a gente levar um grupo de brasileiros. Eu falei, então, vamos embora. Foi daí que surgiu a Mission Abroad. Nós temos uma parceria com a Universidade São Luís em Bruxelas, porque o que acontece? Esse tour ele já existe há 12 anos, e é um consórcio de universidades canadenses, que foi daí que a gente fez, através da Universidade de Montreal. Então, cada universidade no Canadá seleciona alguns estudantes. Então, a gente participou de um processo de seleção, fomos selecionados e fomos com um grupo de mais ou menos 50 estudantes de diferentes universidades do Canadá para fazer o tour. E quem organiza todo o cronograma é a Universidade São Luís em Bruxelas, que é uma referência internacional no que concerne os estudos europeus. E o que faz esse tour algo muito especial. Então, nós somos o segundo grupo no mundo a fazer esse tour. Até então, esse tour só existia para os universitários canadenses, e agora vai existir para os brasileiros também. A gente tem também uma pessoa muito especial, que vai ser o Guilherme Casarões, que é o padrinho do tour, convidado. Quando a gente convidou ele topou na hora, que também é um amigo nosso, já foi em Montreal, já foi, né, lá em casa, conversar com a gente, enfim, e também formado pelo PUC, igual o Diego. Então, quando a gente convidou, ele topou na hora. Então, o Guilherme vai ser um mentor, um padrinho, ele vai participar do tour, ele vai viajar com a gente, e a gente vai ter uns momentos entre a gente também de debates, enfim, vamos discutir, conversar muito sobre as relações internacionais com o Guilherme, que é uma referência, comentarista na Globo News, professor na FGV, na SPM, Faculdades Rio Branco, e uma referência no Brasil no que concerne as relações internacionais. Bom, essa é a visão geral, o tour, todos os detalhes, agora eu vou deixar o Diego falar, ele vai dar todo o cronograma, todos os detalhes desse tour, incrível. Isso aí, Lina, obrigado. Bem, pessoal, eu já comecei a fazer algumas palestras no ano passado, tive o prazer de ir a São Paulo e Brasília, através de parcerias que a gente tem com alunos de algumas universidades que ficam baseadas em São Paulo e Brasília, assim como a gente também tem em BH, no Rio, em Porto Alegre, enfim. A gente vai falar a respeito dessas parcerias no final,
mas eu vou fazer aqui para vocês uma apresentação similar daquela que eu tive a oportunidade de realizar no ano passado. Vocês vão entender um pouco como que funciona o tour e tenho certeza que todo mundo vai querer poder participar ao final, porque, sem dúvida, cada vez que eu fazia uma apresentação nas universidades, todo mundo queria participar. Então, vamos lá. É o seguinte, a gente, como a Lina falou, realiza essa viagem em parceria com a Universidade de São Luís. E por que a gente faz isso com eles? Porque eles são, como a Lina disse, especialistas em estudos europeus. Eles conhecem todo mundo na Europa. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o tour em 2015, de última hora, ninguém mais do que o Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, estava em Bruxelas fazendo uma apresentação especial. A Universidade de São Luís conseguiu um contato de alguém que estava organizando essa palestra, ligou para ele e falou, eu tenho 50 estudantes que querem participar. E a gente foi convidado para fazer para ver o Ban Ki-moon, inclusive um dos meus colegas tem um selfie com ele. Incrível, eles conhecem todo mundo e são eles que nos permitem fazer essa agenda fantástica que vocês vão ver de 40 organizações que a gente visita. Bem, a viagem começa em Bruxelas, todo mundo desembarca lá no aeroporto de Bruxelas, a gente tem uma data certa para chegar, a gente vai se encontrar no hotel em que a gente vai ficar por uma semana, e durante essa primeira semana em Bruxelas, a gente vai visitar diversas organizações. E por que a gente começa em Bruxelas? Bem, como a maioria de vocês deve saber, Bruxelas é a capital da União Europeia, então a maior parte das organizações, das instituições da União Europeia ficam em Bruxelas. Então, além das organizações da União Europeia, a gente tem várias outras organizações internacionais que são independentes da União Europeia, que a gente também vai visitar. São cerca de 1.800 organizações só na cidade de Bruxelas. Bem, a União Europeia é constituída de 3 principais órgãos, são o Conselho, Parlamento e Comissão Europeia. A gente visita as 3 organizações lá em Bruxelas. Em seguida, a gente tem visitas a outros órgãos, como eu disse, por exemplo, o Serviço Europeu para a Ação Externa, o Comitê Econômico e Social, o Comitê das Regiões, enfim. A gente entra nas organizações, fala com alguém que trabalha lá dentro e discute como que funciona a organização, qual que é o mandato, quais os desafios, enfim, como que funciona a organização em si. E é fantástico, porque a gente está em portas fechadas, nós somos estudantes, ninguém é jornalista, ninguém é espião, então é muito legal, porque eles dão opinião de verdade do como que eles veem as organizações, quais são as dificuldades, quais são as falhas, e eles adoram receber estudantes. Quando a gente conversou com a Universidade de São Luís, e eu falei, poxa, vocês recebem 50 estudantes canadenses todos os anos, por que vocês não receberiam 50 brasileiros? Eles falaram, nossa, mas pode mandar, a gente quer receber com certeza. E ficaram muito animados. E, de maneira geral, as pessoas, a gente acha, nossa, porque eles trabalham na União Europeia, uma coisa distante, nunca vou conseguir falar com uma pessoa assim. Pelo contrário, a gente chega lá e eles falam como que funciona. Inclusive, existem brasileiros, eu tive a oportunidade de conhecer brasileiros que trabalham em organizações, brasileiros que têm dupla cidadania, que migraram para lá, enfim, muito bacana. Ainda em Bruxelas, a gente visita a OTAN, se tudo der certo e não tiver, se eles não tiverem com a agenda complicada, como a OTAN é um caso, isso pode acontecer, a gente vai lá dentro, senão eles chamam alguém para fazer uma palestra na Universidade de São Luís. Porque a gente, quando chegar, só para fazer um parênteses, quando a gente chega em Bruxelas, a primeira coisa, o primeiro dia, a gente vai ter um dia inteiro de aulas dentro da Universidade de São Luís, com professores ou convidados, funcionários da União Europeia, para dar uma visão geral de qual que é a situação da União Europeia naquele momento, qual que é a agenda da União Europeia, para que quando a gente possa visitar as demais organizações, a gente possa ter um conhecimento geral melhor, porque é um tour muito ativo, igual o Diego comentou, a gente não vai só assistir os funcionários falando, não, a gente participa, tem momento de debate, e os debates são super intensos, né, Diego? Sim, é verdade. Tem uns debates que são bem calorosos, né? É verdade, né? Sim. Isso que a Alina está falando é verdade. Por exemplo, uma das visitas que a gente faz, a missão permanente da Rússia na União Europeia, em Bruxelas.
Eu tive a oportunidade de conhecer duas pessoas que trabalhavam na missão da Rússia, e a gente teve um debate muito, muito acalorado lá. Por quê? A invasão, ou anexação, vamos colocar assim, da Crimeia havia acontecido há pouco. E o grupo de canadenses, os meus colegas, né, de faculdades, de universidades canadenses que estavam visitando, era muito crítico, tinham perguntas excelentes. Então, a gente teve a oportunidade de debater com eles sobre a questão da legitimidade, da violação de soberania, enfim. Eu me lembro que o representante russo ficou vermelho, ficou com um olhar intimidador, que é típico de russo, e a discussão ficou assim, num alto nível, claro que dentro da diplomacia, enfim, mas foi muito, muito legal. Você vê as relações internacionais acontecendo de verdade, a gente participando. E fazendo um parênteses, no ano anterior, o dia foi em 2015, eu fui em 2014, falando um pouquinho da Crimeia, eu tinha um colega ucraniano, e um dia a gente estava em uma palestra que a gente também vai no Europoint, né, que é um prédio, um centro de estudos, onde a gente também tem aula e palestras lá dentro. De repente, meu colega, ele saiu da sala, tinha recebido uma ligação e começou a gritar, a chorar, porque o primo dele tinha desaparecido na Crimeia. Então, e aí eu conversando com ele chorando muito comigo. Então, assim, foi muito forte viver aquilo, ver um colega meu chorando, porque um primo dele, a princípio, tinha encontrado o corpo, acharam que era o corpo, mas depois viram que ele tinha colocado o documento dele no corpo de um soldado russo. Então, acredita-se que ele tinha matado o soldado para sobreviver e depois fugido. Então, isso é muito forte, a gente viver isso, ver alguém ali na sua frente chorando, é muito forte. Então, só para vocês terem uma ideia da emoção que ele se torna. É muito interessante, é de verdade. Você vê como funcionam as relações internacionais, que às vezes parece algo muito distante da gente. Bem, em Bruxelas a gente visita também, por exemplo, a Organização Internacional para a Migração. Ela tem a base na Suíça, mas tem um escritório lá em Bruxelas, e é muito interessante porque esse é um tema que está em voga agora, importantíssimo, com esse fluxo de imigrantes na Europa. A gente está ali dentro, na casa deles, e a gente conversa sobre os assuntos relacionados à imigração, que são muito interessantes e muito vivos nesse momento. A gente também faz uma visita ao Bruegel, que é um think tank importantíssimo na área de economia, que produz, uma mescla de algo da academia com o mercado, produz análises sobre a União Europeia, tendências econômicas. Então, aí a gente tem empresas e governos de outros países que acessam essas informações para tomar decisões relacionadas, por exemplo, a investir ou não no mercado europeu, enfim. É muito bacana. Além disso, a gente também tem programada uma visita à Embaixada do Brasil em Bruxelas. A gente tem pré-agendada, é claro que isso pode mudar, mas, em princípio, eles estão abertos a nos receber, algo que a gente vai discutir um pouco mais próximo do tour que vai acontecer em julho. Existem outras visitas também em Bruxelas, a gente tem tudo detalhado no site, mas as principais, vamos falar assim, organizações que a gente vai visitar, são essas que eu listei. Depois de passar uma semana em Bruxelas, a gente pega um ônibus, que é um ônibus de 60 lugares, onde a gente vai passar a próxima semana viajando e nos deslocando, e a gente vai para a Alemanha. Na Alemanha, a gente chega no fim de semana para ficar na residência da Deutsche Bundesbank University, que é uma universidade vinculada ao Banco Central alemão. Então, todos os economistas que trabalham no Banco Central da Alemanha estudam, não todos, mas boa parte deles estudam nessa universidade que abriu as portas para nos receber. Então, a gente vai ficar na residência lá na cidade de Eltville, que fica a 40 quilômetros de Frankfurt. E é uma residência muito bacana, eu fiquei lá, tem foto no nosso site, é fantástico. E a gente passa lá o fim de semana até segunda-feira. Conta aquele passeio no Reno, faz um parênteses aí da parte cultural. Isso é verdade. Bem, claro que esse é um programa acadêmico, a gente tem várias aulas, conferências, palestras, mas a gente também tem a oportunidade de viajar, afinal a gente está na Europa, nos fins de semana a gente tem a oportunidade de fazer a gente tem algumas saídas, vamos colocar assim, e uma muito legal é essa lá na Alemanha, porque a gente está pertinho do rio Reno, da própria residência, os quartos que ficam virados para trás têm a vista do rio.
E aí a convite dessa universidade lá na Alemanha, a gente fez um cruzeiro no Rio Reno, que dura cerca de 2 horas, e a gente vê cerca de 24 castelos medievais ao longo do... Esse meu tour não teve isso não, eu tive esse privilégio. E também a gente vê os vinhedos, que é uma região muito conhecida pelos vinhos brancos, essa região do Vale do Reno, na Alemanha. É uma viagem muito bacana, tem fotos também no nosso site. No Instagram, a gente tem fotos de vários dos nossos tours, entrem lá. E quem for conosco, obviamente, vai também poder fazer, porque a gente tem essa viagem programada para o fim de semana. Bem, a gente tem uma aula que é dada pelo pessoal da universidade, da Deutsche Bundesmark University, que é dentro do campus deles, na cidade de Hachenburg, que é uma cidade vizinha. Foi lá que eu fiquei. A Lina ficou lá. É lindo, é um castelo, a residência. Castelo medieval. Uma coisa básica, sabe? E a gente tem aula lá dentro com economistas que trabalham no Banco Central Europeu, porque lá a gente fala do sistema euro. A gente fala quais são os desafios, as dificuldades, como operar um mercado comum que não tem em sua totalidade uma única moeda. A gente tem várias moedas, porque não são todos os países do euro que fazem parte da zona do euro. E a gente pode fazer a pergunta que quiser. Eu lembro que a gente perguntou assim, vocês acham que a Grécia deve ser expulsa, por exemplo? Vocês acham que eles são mal pagadores? E eles dão as opiniões pessoais, é muito legal. Né? É fantástico. Bem, depois da Alemanha, depois dessa aula que a gente tem lá na Alemanha, em Hachenburg, a gente vai a Frankfurt e visita o Banco Central Europeu. A gente vai dentro da sede lá em Frankfurt, que é um prédio novo, se não me engano, ele tem menos de 3 ou 4 anos, é muito legal. E a gente vai lá dentro, tem conferências com pessoas que trabalham lá dentro e, mais uma vez, dão uma opinião sincera sobre como funciona o sistema euro, quais são as dificuldades, mais uma vez, dos desafios, enfim. É muito, muito legal. Nessa visita, normalmente os economistas dão show, porque eles entram nas minúcias das dificuldades da integração econômica, enfim, mas todo mundo consegue participar, e o prédio é fantástico, é uma visita muito, muito legal. A gente passa cerca de meio dia lá dentro, porque o banco é muito grande, a gente fala com várias pessoas. Bem, depois da Alemanha, a gente vai para a França, que é o nosso terceiro destino. A gente vai para a cidade de Estrasburgo. A gente passa um dia na França. Lá, a gente visita 3 organizações. Na parte da manhã, a gente vai no Conselho da Europa, que é uma organização separada, ela não tem nada a ver com a União Europeia. É uma organização internacional que tem 47 membros, inclusive a Rússia, e é um prédio anexo ao Conselho da Europa, tem a Comissão de Direitos Humanos Europeia. Nessas 2 organizações, trata-se de direitos humanos. Ela é uma organização que reúne países, todos os países signatários não permitem a pena de morte em seu território, por exemplo. Ainda em Estrasburgo, na parte da tarde, a gente vai visitar o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, sim, faz parte da União Europeia. Ele tem lá em Bruxelas um prédio que é muito bonito e a gente visita, mas ele também tem um prédio na França, em Estrasburgo. Os deputados da União Europeia, hoje são 750, se não me engano, alguma coisa, que representam o povo europeu, são eleitos diretamente, eles se reúnem uma vez ao mês em Estrasburgo. Então, eles trabalham em Bruxelas 3 semanas e uma vez por mês vão para Estrasburgo para deliberar a respeito de assuntos que são de interesse do povo europeu. E a gente vai lá dentro para conhecer um prédio muito bacana, muito bonito. A cidade de Estrasburgo é fantástica. Tem fotos da Alina lá dentro no nosso site, vocês vão ver, é muito bacana. Bem, depois de Estrasburgo, a gente vai para o nosso 4º destino, que é Luxemburgo. A gente vai para essa cidade que, assim, parece irreal, porque não tem, assim, não tem nada de sujeira, é extremamente organizado, tudo bonito.
É até um pouco, não sei, eu nunca vi nada parecido. É fantástico a viagem, a visita a Luxemburgo. E lá a gente visita 3 organizações. Primeiro a gente vai na Corte ou Tribunal de Justiça da União Europeia. É a instância maior, a maior instância da Justiça Europeia, onde vamos colocar aquele correspondente ao nosso STF, mas para 28 países. E a gente entra dentro da corte, que é fantástica a visita. E a gente assiste um julgamento ao vivo. Sim, a gente vê deliberando. Ao vivo. Inclusive, no meu caso, a gente viu, a União Europeia estava processando a Singapore Airlines por era uma acusação de cartel, enfim. Foi muito interessante. A gente viu os advogados da Singapore Airlines, eles estavam detonando a União Europeia. Foi muito interessante, muito real. Os tradutores, né, tradução simultânea, as cabines, e dentro também. E depois do julgamento... Depois do julgamento, a gente, na minha visita, que foi no ano passado, a gente conversou com um ex-juiz belga, que é um dos 28 juízes. Ele nos recebeu para conversar. Para um almoço. Sim, e depois fomos para um banquete. Foi um banquete, é verdade. Fomos tratados, assim, super bem. Foi muito legal isso oferecido por ele, pela própria corte. E, bem, tem foto também no site, vale a pena ver. Logo depois, a gente, andando, vai para o Banco Europeu de Investimento, que funciona, vamos supor, como um BNDES aqui no Brasil, só que nível europeu, mais uma vez, para ajudar o desenvolvimento de empresas ou cidades, províncias e mesmo países que têm algum projeto para desenvolvimento dentro da União Europeia. E, por fim, a gente vai na Eurostat. A Eurostat é um órgão que organiza todos os sistemas de estatística dos 28 países membros para poder fazer as análises de investimento, a comparação de onde o dinheiro deve ir, onde existe maior necessidade, porque é como se fosse vários IBGEs organizados para que os parâmetros sejam os mesmos. Porque cada país tem uma maneira de fazer suas estatísticas. Então, eles precisam desse órgão que nivela todos e, dessa maneira, possa alocar a atenção, dinheiro, investimento de maneira correta. Bem, depois de Luxemburgo, nós vamos para a Holanda. A gente vai para a Haia, que é para muitos considerada a capital jurídica do mundo. E é uma cidade fantástica. A Holanda eu fiquei muito surpreso, que eu não conhecia. Eu gostei muito da visita à Holanda. Lá existem várias organizações internacionais. A gente vai visitar, por exemplo, a Corte Penal Internacional, que é uma organização independente que trata indivíduos que cometeram crimes contra a humanidade. Então, por exemplo, o Milosevic, no caso dos massacres lá na Iugoslávia, na década de 90, ele foi julgado lá. Então, a gente entra dentro da corte, faz uma visita, conversa com o pessoal que trabalha lá dentro. Se tiver uma audiência no dia, a gente pode assistir. Não é sempre que existem audiências, mas, enfim, a gente visita o prédio, vê como funciona. Um dos juízes, quando eu visitei, eles têm um mandato que troca, era uma juíza brasileira. A gente viu lá a foto dela, e são juízes de todos os países signatários. Muito legal essa visita. Além disso, tem o Tribunal Penal Internacional, também fica em Haia, e esse é um tribunal que tem a sede se chama Palácio da Paz. É um prédio muito bonito, tem foto também, tem foto no nosso Instagram, tem foto no Facebook, na página da Mission Abroad também. Lá julga-se estados, né? Na primeira eu falei julga-se indivíduos, lá julga-se estados, mas ele é muito mais simbólico, ele não é utilizado com tanta frequência. Ele é vinculado ao sistema ONU, o Tribunal Penal Internacional. Além disso, tem visitas também à Europol, tem visitas à Eurojust. Que eu adorei. Gente, a Europol foi uma das que eu mais gostei, porque eu fiquei encantada, que eu achei que eles não porque são informações secretas, né? Então, mas eles deram, eu fiz umas perguntas bem difíceis, eu lembro,
E a pessoa, uma das funcionárias que estava representando, não é que ela respondeu as minhas perguntas, eu achei muito interessante. O que mais acho que, assim, incrível desse tour é porque ele é um tour super exclusivo, porque essas organizações, a maioria delas, na verdade, eles não recebem se chegar alguém assim, posso visitar, conhecer, é só porque somos um grupo organizado de universitários que eles não nos recebem. Então, tem, por exemplo, OTAN, Europol, esquema de segurança fortíssimo, então a gente tem que deixar o celular, eles passam por raio-x e tal, porque é tudo confidencial. Sim, mas como a gente falou, estudantes, eles estão abertos para conversar. É impressionante como que nós somos bem recebidos. Bem, depois de Haia, a gente passa também o fim de semana lá na Holanda, e ao final a gente volta para Bruxelas. Então a gente começa o nosso tour em Bruxelas e acaba lá. Em Bruxelas a gente passa mais 2 noites e faz uma reunião de wrap-up para conversar a respeito de como foi o tour, o que a gente aprendeu, a Universidade de São Luís nos recebe para um almoço, enfim, faz uma reunião de avaliação, e depois daí fica a critério de cada um dos estudantes. Alguns retornam para o Brasil, a maioria vai estar de férias, então tem gente que gosta de aproveitar, ficar 1 ou 2 semanas para viajar, enfim, a viagem acaba aí. Sobre o cronograma é isso. Agora, uma coisa bacana que a gente pode dividir com vocês é a respeito das experiências de quem já participou. Eu e a Lina, nós já participamos, estamos aqui com essa iniciativa para que vocês também possam participar. Só que os nossos colegas canadenses que participaram se dispuseram a compartilhar a experiência deles. Então, tem no nosso site alguns relatos de quem participou. Inclusive, a gente tem a Daniele, que é uma brasileira, foi junto comigo, através da Université Montréal, e ela conta como que o tour mudou a perspectiva dela sobre as relações internacionais, por que isso é importante para o currículo. É óbvio que é importante, mas por quê? O que você pode vislumbrar para a sua carreira no futuro, como que isso muda. Além da oportunidade de fazer networking, enfim, que a Alina vai falar um pouco a respeito daqui a pouquinho. Bem, sobre as inscrições, vamos lá. As inscrições a gente já começou desde novembro do ano passado. No final de novembro a gente começou a fazer a divulgação. Estamos recebendo inscrições todos os dias do Brasil inteiro, que o nosso intuito é ter gente participando de todas as partes do Brasil. E de diferentes áreas do saber também, né? Sim, isso é bacana. Não só relações internacionais, como economia, direito, administração pública, administração, enfim, áreas correlatas às relações internacionais. Para fazer a inscrição é muito simples, é só entrar dentro do nosso site, missionabroad.org, entrar na aba Inscreva-se. Lá vocês vão ver quais são as condições para participar, que é estar cursando graduação ou pós, né, mestrado, doutorado, numa área relacionada às relações internacionais, ter um bom desempenho acadêmico, ter mais de 18 anos e... O que mais, Lina? Falar inglês, falar a cultura é toda em inglês, tá, gente? Então, assim, claro que entre a gente vai falar em português, o Guilherme Casarões, que é o padrinho, entre a gente nos nossos momentos de discussão, mas as palestras vão ser todas em inglês, a gente vai ter que fazer as perguntas para os professores, participar dos debates em inglês. Então, e a literatura, porque antes do tour a gente vai enviar para vocês algumas literaturas para vocês, enfim, artigos para vocês se prepararem, e é tudo em inglês, então é super importante. Gente, o inglês não tem que ser perfeito, não é isso, mas você tem que se sentir à vontade, tem que ser um inglês avançado para você se sentir à vontade de aproveitar o tour, enfim, e fazer as perguntas, e também para você tirar o máximo desse tour, poder fazer networking, que eu vou falar um pouquinho aqui em nível internacional, para você poder se apresentar. Então, o inglês é fundamental. Bem, então, para participar, como eu estava falando, é só entrar dentro do nosso site e na aba Inscreva-se. Lá vocês vão ter que preencher um formulário que é muito breve, com seus dados pessoais. Ao terminar de preencher o formulário, basta mandar para a gente por e-mail, em info@missionabroad.org, uma cópia do histórico escolar, uma carta de motivação em inglês de uma página, falando por que você gostaria de participar,
um currículo atualizado. Se puder mandar em inglês, isso conta como um diferencial. E se houver diplomas de conhecimento de inglês e também de línguas europeias, francês, alemão, isso pode ajudar. Bem, a gente vai receber as inscrições até o mês de março, e ao longo desse período, a gente vai entrar em contato com quem já se inscreveu, né? A gente já teve várias inscrições, ainda estamos recebendo, e até março a gente vai fazer o processo de seleção para chegar aos 50 nomes que vão participar do tour. É isso aí. Beleza. Então, vamos lá. Gente, falando um pouquinho, a gente vai preparar vocês para esse tour. Então, assim, os 50 selecionados, a gente vai fazer um hangout especial. Eu trabalho como coach profissional, então vou dar dicas para vocês sobre códigos de vestimenta, porque eles exigem que a gente esteja com terninho, terno e gravata, enfim, código, vestimenta profissional, né? Abordagem correta, porque cada palestra que a gente participar, cada conferência, cada funcionário da União Europeia que a gente encontrar é uma oportunidade para você fazer um network internacional. Então, dicas, leve seu cartão, né, de visita, vou dar dicas de qual que é a abordagem, competências em comunicação, técnicas de networking, né, para quem não conhece o termo, para construir a sua rede de contatos. A gente viu histórias, no meu tour, eu vi, por exemplo, uma estudante que tinha aplicado para uma vaga de estágio em uma das organizações, e ela não tinha tido resposta ainda. Então, a gente foi numa conferência, no final ela foi falar com um palestrante, que era um funcionário daquela organização, foi com a abordagem correta e ele deu o cartão para ela. Eu lembro direitinho, ela veio toda feliz para mim, conseguiu o cartão dele e disse que vai me ajudar. E ela conseguiu fazer o estágio, porque ele falou, não, escreve para mim, me manda seu currículo, que eu vou falar com a pessoa responsável e vou te ajudar. Porque quando eles gostam, a gente contata tudo, né? E quando você vai com a abordagem correta, durante a palestra, no momento de perguntas, você se destaca, né? Então, você faz perguntas pertinentes para chamar a atenção, né, daquele funcionário que está dando a palestra, e no final você vai abordá-lo. Nossa, isso funciona demais. Então, a gente vai preparar vocês, a gente vai fazer um coaching, e claro, durante o tour, eu e o Diego vamos estar disponíveis, vocês tendo dúvida, precisando de dica, enfim, Linda, como é que eu faço, como é que eu abordo, a gente vai estar à disposição. Tenho duas notícias boas, que a gente ainda não publicou, quem está participando do Hangout aqui vai ficar sabendo em primeira mão. A primeira é que a gente conseguiu uma bolsa de 4 semanas de estudo de inglês ou francês, de uma escola que chama Ali, que fica em Montreal, e então os 50 estudantes que participarem do tour vão estar concorrendo a uma bolsa de 4 semanas para ir estudar francês ou inglês em Montreal, nessa escola que fica bem no centro de Montreal. E vai ser também um convidado meu, da Michino Broad. Durante um dia eu vou ser a guia turística desse estudante. Então, a gente vai tomar café da manhã, vai almoçar e vai jantar, e vamos assistir um festival, um espetáculo de jazz em Montreal, conhecer essa cidade maravilhosa. Então, essa é a primeira coisa. A gente vai fazer o sorteio no último dia lá em Bruxelas. A gente vai sortear, vai descobrir quem que vai ser esse sortudo que vai passar um mês estudando, ganhando essa bolsa. A outra boa notícia é que a gente conseguiu uma organização em Bruxelas, um estágio remunerado, que vai poder ter duração de 1 a 3 meses. Então, os estudantes que forem selecionados para participar do tour e tiverem interesse de aplicar para essa vaga, eu também vou prepará-los de forma especial, e ele vai poder fazer, o estudante que for selecionado por essa organização vai poder fazer um estágio remunerado de 1 a 3 meses em Bruxelas. O estágio vai poder acontecer logo depois do tour, então o tour acontece em julho, o estágio pode ser em setembro, em agosto, infelizmente, não dá, porque é férias, então ninguém trabalha na Europa. Se o estudante quiser ficar direto, ele pode fazer o estágio a partir de setembro, ou senão ele pode voltar depois, em janeiro, por exemplo, de 2017, para poder fazer o seu estágio. Ele é de 1 a 3 meses, porque como talvez seja um candidato que ainda esteja estudando, fazendo a sua graduação, mestrado, e só possa pegar as férias. E se puder ficar mais, ótimo, porque aí vai ter uma experiência incrível em Bruxelas. Então, a gente não pode dar detalhe ainda, porque isso vai ser informação confidencial para os estudantes que forem selecionados. Então, e essa é só a primeira vaga. A gente está em contato com outras organizações na Europa que estão dispostas a receber estagiários brasileiros. Então, imagina como que isso contaria para a experiência de alguém no currículo, para o mercado de trabalho, poder trabalhar na Europa
como, na verdade, estagiar na Europa, né? Tem muita gente que tem um sonho de trabalhar, imagina você estagiar antes mesmo de terminar a graduação. E é claro que a gente vai preparar vocês, os estudantes que forem selecionados, estiverem no tour, a gente vai preparar vocês como você deve se apresentar, o currículo, entrevista, a gente vai ajudar vocês nisso, porque a gente quer que os brasileiros se destaquem na Europa. Isso aí. Né? Bom, a partir de quarta-feira da semana que vem, a gente vai fazer uploads de vários vídeos do meu tour em 2014, porque no meu tour, quando eu nem imaginava que a gente ia lançar Mission Abroad, eu fiz vários vídeos com o meu celular, de vários momentos do meu tour. Então, a gente vai fazer um upload de várias experiências, eu também conversando com outros estudantes, dentro do ônibus, enfim. Momentos, não só momentos acadêmicos, mas também momentos de descontração, porque isso é que é muito bacana desse tour, o lado humano dele é muito forte. Por exemplo, a gente faz todo o transporte entre os países de ônibus. Gente, é uma delícia, igual aquela tour, né, de adolescente, quando a gente era da escola, porque a gente comprava, enfim, bebida, comida, ia com todo mundo compartilhando, e conversando, e aí você tem pessoas que você tem aquela conexão de alma que você fala, nossa, quero ser seu amigo pro resto da vida. À noite a gente saía para os bares, para dançar e tudo, né? E a gente curtia horrores. E tinha gente que saía tanto que no dia seguinte acabava mal aguentando prestar atenção nas conferências, de tanto que, assim, a parte, né, cultural e humana era tão bacana. Então, esse lado também é maravilhoso, de você poder fazer um networking com outros estudantes, porque se você for selecionado para o tour, pode saber que você tem um currículo excelente, então você vai ter a oportunidade de encontrar com outros 49 brasileiros que vão ter um super currículo, uma super experiência, que com certeza será um networking no Brasil super importante para a sua carreira também. Sim, né? Nos dois sentidos. Sem dúvida. Então, a partir de quarta-feira, fiquem atentos ao nosso canal no YouTube, porque vai ter muito vídeo bacana para vocês assistirem um pouquinho desse tour acadêmico na Europa. É isso aí. No nosso canal no YouTube já tem também um vídeo que é do tour do Diego, que foi em maio passado, que a Laurence, que foi uma colega do Diego, que também fez o mestrado e fez o tour com ele, que é um vídeo que está editado com música, super bacana, acho que ele transmite super bem qual que é a energia e como é que funciona o tour. Então assistam, tá aí no nosso canal no YouTube. E além disso, eu vou lançar dentro das próximas semanas também um vídeo com essa amiga minha, Laurence. Ela passou o Réveillon aqui no Brasil comigo, veio alguns outros amigos também, e a gente fez um vídeo lá no Rio de Janeiro, contando um pouco sobre a experiência dela. Vocês devem ver isso nas próximas semanas, a gente vai anunciar, é muito legal, vocês vão ver como que o European Study Tour contribuiu para a carreira dela logo de início, onde que ela foi fazer um estágio após a experiência que ela teve na Europa. E ela produziu ainda um segundo vídeo com imagens lá da Europa, a gente vai também publicar esse vídeo em breve, vocês vão ver, para ver, assim, nos bastidores, as cidades que a gente visita, os momentos de descontração que são importantes. Maravilhoso. Todo mundo merece, e todos os alunos são maiores de 18 anos, então podem participar, podem sair. Quem estiver solteiro vai curtir bastante. E agenda de palestras? Bem, eu vou voltar a São Paulo, nós vamos programar ainda as palestras. Em algumas palestras eu e a Alina vamos estar juntos, outras pode ser que seja só ela ou só eu. Então a gente vai em São Paulo, a gente vai no Rio de Janeiro, a gente vai fazer palestras aqui em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Brasília, Goiânia, e ainda estamos negociando possivelmente em outras capitais também. Salvador e Fortaleza, mas tudo a confirmar, a gente vai organizar toda a agenda. Então, por isso, sigam a nossa página no Facebook, né, que a gente vai colocar tudo nela. É isso aí. Gente, eu só recebi uma pergunta aqui que eu queria responder, da Mariana Thaís. Mariana está perguntando sobre o mestrado, qual que é o mestrado que a gente fez, onde que a gente fez. Eu vou te responder aqui por escrito, mas a gente fez o mestrado na Université de Montréal, Universidade de Montreal, que fica no Canadá, a cidade onde a organização foi fundada. O mestrado, o nome é Études Internationales, é um mestrado em francês, mas o inglês também é super importante. Eu e o Diego fizemos esse mesmo mestrado, e foi através desse mestrado que a gente realizou o tour. Mas, Mariana, eu vou te mandar o link, tá bom? Pela sua mensagem aqui na nossa página, para você ver que também, em Paris, é uma universidade que eu sou estudante embaixadora no Brasil.
Então, para quem quiser me seguir lá, é o meu nome, Lina Donarro, Universidade de Montreal, que eu sou estudante embaixadora. Para finalizar, eu queria agradecer os nossos parceiros. A gente tem tido o apoio de pessoas, de organizações muito especiais, pessoas que abriram a porta para a gente. Então, eu queria começar agradecendo a Ali Montreal, que é a Escola de Idiomas, que quando eu fui abordá-los pedindo a bolsa, antes de eu terminar a frase, o responsável já falou: Lina, a bolsa está dada. Eu acho um projeto maravilhoso, então a gente tem recebido um apoio muito bacana. Dos nossos parceiros que têm promovido e apoiado, a Patrícia, do blog Internacionalista, que apoia a gente desde o início. Patrícia, muito obrigada. A RI Opportunities, o Renato Boturi, a comunidade de internacionalistas, e vou deixar o Diego fazer o agradecimento das empresas júnior. Então, tem os meus queridos, tem sido um prazer conversar com estudantes de Relações Internacionais. Eu me lembro da época quando eu era aluno lá na PUC Minas. Todas as empresas júniores e os centros ou diretórios acadêmicos, e eu vou citar o nome de todos eles aqui, têm nos apoiado na divulgação e tem sido um prazer conversar com alunos de Relações Internacionais. É muito, muito legal e certamente vou vê-los todos novamente agora em fevereiro, março, através da divulgação nas universidades. Então, a Prisma, da PUC São Paulo, a Domani, lá na UNB em Brasília, assim como a EcoConsult, empresa júnior também de economia da UNB, a Conex, da Católica de Brasília, o CA da UNB, o CA da PUC Goiás, o DA da Uniceub em Brasília, o CIERE da SPM Sul, o CARI da Unifesp em Osasco, o CARI da Universidade Potiguar em Natal, o CARI da Universidade Federal de Goiás, o CARIB, que é o CA do IBMEC no Rio, a parceria com o Pedro e o pessoal da Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem o CARI da Unimep, em Piracicaba, o CIERE da FMU em São Paulo, da Unesp Franca, Unesp Marília, da AMB Morumbi em São Paulo, do CARIC da Católica de Brasília, o DCE, através do Breno, no IBMEC, aqui em Minas, em BH, e do pessoal da UDF, também em Brasília, da UFMG, no curso de Relações Econômicas Internacionais, o pessoal da FECAP, também em São Paulo, e várias outras que a gente também está conversando, estamos finalizando as parcerias, mas assim, tem sido um prazer conversar com eles. O pessoal é muito, muito bacana. Nossa, é muita gente. Muito obrigado. Com essa lista, viu? Sim. E a gente vai aumentar ela. Se você é de alguma universidade que eu não falei, de um CA ou de uma empresa júnior, e quiser fechar parceria conosco na Mission Abroad, é só mandar uma inbox para a gente, mandar para mim no meu perfil, Diego Sanches. A gente vai ter o maior prazer em fechar com vocês. É isso aí. Valeu. Gente. Olha, muito obrigada. Também queria agradecer a Embaixada da Bélgica, que tem também promovido o nosso tour, apoiado a gente. Agradecer as representações diplomáticas também do Brasil, que tem nos apoiado. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem à vontade para enviar. Eu sempre falo que não existe dúvida, pergunta ridícula. Ficou na dúvida? Escreve para a gente no info@missionabroad.org ou então na nossa página no Facebook, tá bom? Olha, um grande beijo e nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau. Tchau.